Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele e eu sou psicóloga. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo por um motivo específico. Eu fiz alguns dias atrás uma enquete no Instagram, no Stories, com a seguinte pergunta: como anda a sua autoestima? E aí, diante disso, duas coisas me chamaram muita atenção no resultado. A primeira delas é que a maioria das pessoas não anda bem, foi bad total, né? A maioria das pessoas não tá muito bem com a autoestima. E uma outra questão é que a maioria dessas pessoas que não estavam bem com a autoestima eram mulheres. Isso é muito compreensível. Por quê? Vivemos em uma sociedade que cobra das mulheres uma extrema perfeição. Aquela perfeição que é inalcançável, mas que ao mesmo tempo acaba por frustrar nós. Por quê? Nos frustra todos os dias, porque a gente não consegue alcançar e a gente se acha incompetente. Então eu acho que três coisas, elas são primordiais quando a gente está buscando uma relação de amizade com a nossa autoestima. Essa relação ela é muito difícil, muito complexa. Só que eu coloquei três coisas, eu fiz uma série de textos no Instagram com dicas que eu acho que são primordiais para a gente começar a ter uma relação de um pouco mais de amizade com a nossa autoestima. A gente vive anos de cobrança excessiva sobre nós mesmas e a maioria das mulheres que chegam na clínica, elas chegam com demandas relacionadas à autoestima. Por isso, eu coloquei essas três dicas e eu acho que é muito importante todas elas e eu vou passar agora para vocês. A primeira dica que eu coloquei foi em relação à cobrança, à comparação. Cada pessoa tem seu tempo. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês. Isso é muito importante a gente ter consciência. Por quê? Quando a gente se cobra, acaba ficando mais dolorido. Por quê? Eu tenho uma idade e eu me comparo a uma pessoa da mesma idade que eu. Às vezes essa pessoa já tem mais conquistas, normalmente bens materiais, ou essa pessoa já tem um casamento de sucesso, e aí eu me comparo e eu fico frustrada com isso. Por quê? Porque eu não alcanço. Quando acontece esse tipo de cobrança, a gente tem que ter consciência do quê? Cada pessoa tem sua própria história. Eu não posso comparar a minha com a do outro. As vivências, as experiências, cada um tem sua própria história. E os resultados que você tem são resultados principalmente da vida que você levou. Algumas coisas você aproveitou e outras não. É natural, todo mundo passa por isso. Mas não se compare. Quando a gente se compara, a gente se frustra e a gente sofre muito mais. Cada pessoa tem seu próprio tempo de realizar suas coisas, de alcançar seus objetivos. Você precisa se esforçar, mas não se comparar ao outro. Essa é a primeira dica. A segunda dica foi uma frase, né? Se custa sua paz, é caro demais. Por quê? Tem algumas pessoas que tiram essa nossa paz. Quando a gente está num processo de busca, de uma evolução, num processo de reconstrução da autoestima, a gente precisa afastar pessoas tóxicas. Por quê? E as pessoas tóxicas que eu digo não são só as pessoas com quem você está se relacionando amorosamente. Às vezes um familiar, às vezes relações de amizade. Pessoas tóxicas te colocam para baixo. E isso não é legal, você está tentando se elevar. Você precisa trazer para perto de você pessoas boas. Pessoas que te elogiam, que consideram seus esforços. Ah, mas eu só quero perto de mim pessoas falsas? Não, não é isso. A gente não quer ser elogiado o tempo todo simplesmente. A gente quer gente que impulsione a gente, que coloque a gente pra cima. Se você já tá pra baixo, você mesmo já se coloca pra baixo, você precisa de outras pessoas pra te colocar? Não, muito pelo contrário, você precisa de gente que ou te dê exemplos, bons exemplos pra você seguir, ou pessoas que te motivem a buscar seus objetivos e assim elevar sua autoestima. E a terceira dica que eu coloquei foi: comemore suas pequenas conquistas. A gente tem tendência a não dar valor às coisas no cotidiano. Por quê? A gente coloca um objetivo grande pra gente lá no final da estrada. Enquanto a gente tá passando por essa estrada, a gente não comemora nada que acontece com a gente. Tá errado. Por quê? A gente fica frustrado, porque a gente não consegue essas grandes coisas que a gente coloca como objetivo do dia pra noite. E aí a gente passa a não comemorar nada, e a gente fala, nossa, nada tá dando certo na minha vida, eu não consigo nada. Mas você tem comemorado aquelas pequenas conquistas diárias? Você levantou da cama, você passou por um dia, às vezes você foi trabalhar, às vezes você fez alguma coisa importante no seu trabalho. Você comemora isso? Você comemora os elogios, comemora a presença das pessoas que você ama? Será que você anda reparando essas pequenas vitórias?
Isso é uma coisa primordial, porque nos dá força, nos dá um up para alcançar nossos objetivos. E se você não consegue enxergar essas pequenas vitórias, como é que você vai sentir força, vai ter desejo de alcançar seu objetivo final? Bom, essas foram as 3 dicas que eu pensei que, para princípio, eu acho que são coisas que a gente pode mudar sim para hoje. Dá pra gente colocar isso no nosso dia a dia, não é pesado e não custa muito, e vocês vão conseguir perceber a evolução que tem. Só mudar essas 3 coisinhas no seu dia a dia. Claro que a busca pela autoestima, por ficar de bem com a sua autoestima é muito maior do que isso, mas eu acho que esse é um bom começo pra gente se fortalecer diante das coisas da vida. Eu deixo aqui, peço para você deixar um like, siga no Instagram, siga a página no Face, Feminismo no Cotidiano, e acho que agora a gente vai virar assim, né? Um pouco de youtuber. Obrigada, gente.